para fazer companhia. O que é que Deus fez? Deu um sono a Adão. Adão dormiu e da costela de Adão Deus formou quem? Eva. E colocou de lado de Adão. Quando Adão olhou para Eva, fez: eita, essa é osso do meu osso, carne da minha carne. O nome dela vai ser Eva. E Eva significa vida. E Deus colocou, e Deus chegou para Adão e disse: Adão, tem um jardim bem bonito ali. O nome desse jardim é Éden. E eu quero que vocês cuidem desse jardim. Vocês vão cultivar a terra, vocês vão se alimentar de tudo que tem nele. Vocês vão ser felizes. Todo final da tarde eu vou vir falar com vocês. Vocês vão ter um relacionamento perfeito comigo. Eu vou falar com vocês e vocês vão falar comigo. E Deus colocou Adão e Eva nesse jardim. E a palavra diz que eles viviam no jardim, mas só que Deus deu uma ordem a eles. Deus disse: você pode comer de toda a fruta que está no jardim, só não coma da do meio. Porque no dia que vocês comerem da fruta que está no meio, aí o texto bíblico diz assim: vocês morrerão. Só que, quantos acreditam que Deus existe? Então, se eu acredito que Deus existe, eu também tenho que acreditar que o diabo também existe. Porque a Bíblia diz que o diabo existe. Então o diabo entra no corpo de uma serpente e pergunta a Eva e diz assim: o que foi que Deus falou para vocês? Ela diz: não, que a gente pode comer de qualquer fruta aqui do jardim, só não pode comer da árvore que está lá no meio. A árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que a gente comer, a gente vai morrer. Aí Satanás, que a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. João 10:10 fala que o ladrão vem para roubar, matar e para destruir. Ele veio para destruir a comunhão que o homem tinha com Deus. E disse: é mentira. Não morre não, Eva. Pode ir lá comer. Como? Aí, como toda tentação, né? Começa com nossos olhos. Eva olhou a fruta e a Bíblia diz que ela viu que era boa e agradável aos seus olhos. E Eva pegou da fruta, comeu e deu a Adão. Isso constituiu o primeiro pecado da humanidade. A desobediência a uma ordem de Deus. A partir daí, quando o homem pecou, quando Adão e Eva pecou, a primeira atitude que eles tiveram foi se esconder de Deus. Porque quando nós estamos vivendo em pecado, tudo que nós menos queremos é se aproximar de Deus. Porque o pecado, ele é uma força que me leva para distante de Deus. O pecado é uma atração que me faz não querer o contato com Deus. E foi isso que Adão e Eva fez. Se escondeu de Deus e Deus volta lá no jardim para falar com eles e pergunta: onde é que vocês estão? E eles disseram: nós estamos se escondendo porque nós comemos da fruta que o Senhor proibiu. Esse foi o primeiro pecado da humanidade. Então, a partir desse momento, a comunhão de Deus com o homem foi interrompida, porque a Bíblia diz que Deus expulsou eles do jardim. Eles eram unidos com Deus, mas a partir daquele momento eles foram separados de Deus. Foram colocados para fora do jardim. E fora do jardim já começa a acontecer todos os males da humanidade. Porque Caim matou Abel, o primeiro homicídio da Bíblia. A inveja, a morte, porque estavam distantes de Deus. Você conhece alguém feliz distante de Deus? A pessoa pode ter dinheiro, o ser humano pode ter riqueza, casa, saúde, mas se ele estiver distante de Deus, ele não é feliz. Porque o que traz felicidade ao homem é o relacionamento, é a comunhão que ele tem com Deus. Então Deus expulsa eles do jardim e o homem começa a sofrer. O homem começa a sentir um espaço dentro do seu coração que bebida não consegue preencher. O homem começa a sentir um vazio dentro do coração que o dinheiro não consegue alegrar.
alegra momentaneamente. A noite, a balada não consegue preencher esses espaços. Os amigos não conseguem preencher. Por quê? Porque o homem perdeu a comunhão com Deus. E por incrível que pareça, cada um que está aqui, somos filhos de Adão e Eva. Todos nós descendemos de Adão e Eva. Nós nascemos afastados de Deus, longe do paraíso. Todos nós nascemos em pecado. Todos nós nascemos distante de Deus, separados de Deus. Então, não é o que eu faço que me torna pecador. É como eu nasci que me faz pecador. Eu nasci afastado de Deus. E Deus olha lá do céu para a humanidade e diz: as pessoas que eu criei estão sofrendo por causa do pecado. Eu criei o ser humano para ser feliz, eu criei o ser humano para constituir família, eu criei o ser humano para produzir, eu criei o ser humano para ele ser feliz, para ele ter paz, mas agora eles estão em pecado. O que fazer? Como solucionar esse problema? Como tentar resolver esse problema que começou no jardim? Como solucionar essa doença que está impregnada na natureza humana, que faz com que o homem seja quem ele é hoje? O homem hoje, ele mata o ser humano como mata uma barata. Mas tudo isso é porque ele está infectado com a doença chamada pecado. Então Deus olha lá do céu e olha para a humanidade sofrendo. E a partir do pecado o homem começou a sentir depressão. A partir do pecado o homem começou a sentir inveja. A partir do pecado o ser humano começou a sentir maldade, vontade, vingança, ódio, raiva uns pelos outros. O pecado começou a dominar toda a mente do homem. E tudo que o homem faz, ele não consegue fazer nada com perfeição, porque ele está infectado com o pecado. Mas Deus olha lá de cima. Olha lá para a humanidade e diz assim: eles estão sofrendo. E Deus poderia ter nos abandonado. Deus poderia deixar a gente morrer eternamente em pecado. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Deus pegou, eu acho que Deus fez uma reunião lá entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e Ele disse: meu filho, você vai descer lá na terra para buscar de volta a humanidade que eu perdi. Então o que é o Evangelho? O que é a salvação em Jesus? O que é o cristianismo? O cristianismo é Deus lá no céu enviando o seu Filho para nos trazer de volta para Ele. Isso é o Evangelho. Jesus desceu lá do céu, se fez homem, andou no meio de nós, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, está hoje sentado ao lado direito de Deus para nos trazer de volta para Deus. E o que é que eu faço para ter novamente comunhão com Deus? O que é que eu posso fazer para voltar para Deus? Arrepender-se, se arrepender. Eu preciso reconhecer que eu sou um pecador. Eu preciso chegar diante de Deus e dizer a Deus: Deus, eu estou afastado do Senhor desde Adão. E eu creio que o Senhor enviou o seu Filho. E eu me arrependo, e eu confesso meus pecados, e eu aceito Jesus como meu Salvador. Amém, glória a Deus. Aí sabe o que acontece? A Bíblia diz que os pecados são perdoados. A aliança é renovada, a comunhão é restabelecida. Existe uma reconciliação. Eu que em pecado sou inimigo de Deus, quando aceito Jesus como Salvador, eu passo a ser amigo de Deus. O pecado, ele tem escravizado a humanidade. Tem pessoas que estão cansadas com o pecado. Tem pessoas que estão totalmente dominadas com o pecado. E só existe uma saída. Como é o nome da saída? Jesus Cristo. A porta, né? Jesus Cristo, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por meio de mim. Jesus disse: eu sou o pão da vida.
Quem comer desse pão nunca mais terá fome. Jesus também disse: eu sou a água da vida. Quem beber dessa água nunca mais terá sede. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus disse: eu sou a porta. Aquele que entrar por essa porta, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Eu sou o bom pastor, ele disse, o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ele disse: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir. Jesus é a única solução para a nossa vida. Deus envia Jesus para nos reconciliar com Deus, porque Deus está com saudade da gente. Deus sente saudade de um relacionamento com cada um de nós. E o amor de Deus, ele é individual com cada um. Deus trata cada um pessoalmente. Deus trata você do jeito que você é. Deus trata a irmã do jeito que ela é. Deus trata a jovem ali do jeito que ela é. Deus trata a outra jovem ali do jeito que cada um é. Deus é um Deus pessoal, um Deus individual, um Deus que se relaciona. E para isso nós precisamos crer. Crer naquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Sabe, cada chicotada que Cristo levou foi porque Ele desceu do céu e disse: eu tenho que cumprir a missão para salvar Ele. Eu tenho que cumprir a missão para salvar ela. E ele foi chicoteado. E colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça. E em cada espinho que entrou dentro do crânio de Jesus, ele estava pensando em mim e você. Aquela lança que colocaram na costela de Cristo, que furaram a costela de Cristo, a dor que ele sentiu, ele estava pensando em salvar a minha vida e a sua. Quando ele pediu água, pegaram e deram vinagre a ele. Aquele gosto amargo de vinagre que ele sentiu foi por amor a mim e a você. Cada cuspida que cuspiram no rosto de Jesus, cada humilhação, cada vergonha, cada dor, cada sofrimento que ele sofreu na cruz, ele sofreu dizendo a Deus: Deus, eu vou salvar eles. Eu vou cumprir a tua missão por amor deles. Jesus desceu do céu. O Filho de Deus desceu do céu para a terra para fazer as criaturas de Deus se transformarem em filhos de Deus. E aí eu preciso fazer uma pergunta. Depois de você ter ouvido o Evangelho. O Evangelho não é isso aí que vocês têm visto em muitos canais de televisão. Não é nada daquilo. O Evangelho não é roubar dinheiro de ninguém. O Evangelho não é querer saber quanto você tem na poupança. Não. O Evangelho não é você pegar o cartão de crédito e ter que passar para receber salvação. Não, não é nada disso. O Evangelho é você receber o perdão dos pecados. Aleluia. E ter comunhão com Deus através do perdão de Jesus. Glória a Deus. Esse é o Evangelho. É ser perdoado por Jesus. E como eu faço, Éder, para me reconciliar com Deus? Existem 3 coisas que eu preciso dizer a você. Primeiro, você precisa crer nessa mensagem. A Bíblia diz em Hebreus 11:6: sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E é recompensador daqueles que o buscam. Então a primeira coisa que eu quero dizer a vocês é que diante do Evangelho, para você ser reconciliado com Deus, ter novamente comunhão com Deus, receber o perdão, você precisa crer. Ter fé. Fé é certeza. Fé é convicção. Nós estamos aqui pregando o Evangelho porque nós temos convicção naquilo que nós acreditamos. Fé. Se você tiver fé naquilo que Cristo fez por você e ter fé nessa mensagem que você ouviu, aí é o primeiro passo para você receber a salvação. O segundo passo, depois que eu tenho fé, depois que você diz assim para mim: Éder, eu acredito.
Eu acredito que o Evangelho é verdade. Eu acredito que Jesus morreu na cruz. Eu acredito que a verdade é Jesus descendo do céu para me salvar mesmo. Eu acredito. Depois de você crer, o segundo passo que você tem que ter é confessar. Você precisa abrir a boca e dizer: Deus, eu sou um pecador. E eu, a partir de agora, eu vou abrir a minha boca e dizer que eu tenho andado errado diante do Senhor e eu me arrependo. Abrir a boca, porque o que eu tenho encontrado por aí, na evangelização que a gente foi, durante a manhã, é que todo mundo sabe o que deve fazer. Tem gente que vem e fala e às vezes prega pra gente, né, irmão? A gente vai falar pro pessoal, o pessoal faz: né, irmão, é porque isso. Aí teve um jovem que eu disse assim a ele: não foi, irmão, só teoria é muito bom. Tem que ter prática. Então, querido, nós precisamos confessar. Abrir a boca e dizer: eu me arrependo, eu sou um pecador. Eu reconheço que eu estou afastado de Deus. E o terceiro passo, depois que você crê, depois que você confessa que você é um pecador, aí vem um passo que eu considero mais difícil. Você precisa se arrepender. Sabe o que é se arrepender? Abandonar o pecado. Tem gente que crê, tem gente que confessa, mas tem gente que não se arrepende. Não abandona o pecado. Eu preciso perguntar para vocês, para todo mundo que está aqui. Eu aceitei Jesus quando eu tinha 16 anos de idade. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu nunca senti, na balada da noite, a alegria que eu sinto que eu tenho hoje com Jesus. Quando eu entreguei minha vida a Jesus com 16 anos, eu sofria de um mal chamado depressão. Eu me trancava no quarto e chorava. Eu tinha complexo de inferioridade. Isso é você se sentir pior do que todo mundo. Eu não conseguia estar em meio de grupos. Porque eu olhava para todo mundo e via que todo mundo era melhor do que eu. Porque não tinha melhor roupa, porque não tinha o melhor sapato, porque não era o mais bonito, por causa disso, por causa daquilo. Então eu entrava no meu quarto e chorava. Isso era depressão, isso era complexo de inferioridade. Quando eu entreguei minha vida a Jesus com 16 anos, nunca mais eu entrei no quarto para chorar. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus, querido, transformou minha vida e quer transformar a vida de cada um que está aqui. Mas para isso eu preciso crer, porque a gente às vezes ouve tanto evangelho, ouve, e a gente fala assim: isso é normal, já estou acostumado. O ouvido da gente fica dormente, porque isso é conversa de crente, isso ninguém dá crédito, como a irmã leu no texto lá da evangelização. Quem deu crédito à nossa pregação? Crer, confessar e se arrepender. Eu quero perguntar para vocês: quem aqui ainda não é cristão? Levanta a mão. Quem ainda não entregou a vida a Jesus? Tem a irmã, o irmão aqui. Quem quer tomar a decisão hoje de entregar a vida a Jesus? Eu digo a você: rico, eu prometo, rico, pode ser que você não se torne, mas alegre você vai se tornar. A poupança não vai aumentar. Pode ser que você morra nessa casinha simples aí, mas uma coisa eu sei: você vai morrer com muita paz. Porque o evangelho não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, quer ter paz, quer ter alegria, entrega a tua vida a Jesus. Quer ter sossego, quer ter a consciência tranquila, colocar a cabecinha no travesseiro e dizer: eita, que paz gostosa. Entrega a vida a Jesus. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Não importa o que você tenha feito no passado. Não importa. Ele pega todos os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. Ele esquece. Amém, queridos? Quem aqui que ouviu o Evangelho, ouviu a palavra e quer entregar a vida a Jesus nessa tarde? Quer, querida?
Quem aqui quer entregar... É sua filha, irmã? É minha neta. Neta. Quem aqui quer entregar a vida a Jesus? Quer entregar, colega? Vamos tomar a decisão hoje? Ó, o reino de Deus, a Bíblia diz assim, os covardes não entrarão. Não pense em amigo, não. Não pense em amigo, não, porque amigo não vai te levar para o céu, não. Os covardes não herdarão o reino do céu. Vamos entregar a vida a Jesus? Vamos lá? Quer tomar a decisão de entregar a vida a Jesus, confessar, se arrepender e ser reconciliado com Deus? Voltar a ter comunhão com Deus, Deus falar contigo, tu falar com Deus, quebrar esse muro de pecado e voltar para Jesus. Só Ele, meu irmão, pode dar vida. Só Ele pode tirar a gente do nosso pecado. Só Ele pode nos Só Jesus é que salva, querido. Não tem outro caminho não, meu irmão. Só Ele. Pode crer. Eu já vi. Não tem outro caminho, não. É só Jesus, colega. Só foi Ele que me deu a direção certa. Só Jesus nos liberta. amizade, perecer aqui nesse mundo. Amém, queridos? E aceitar não, meu irmão. Amém, queridos. Amém. Vamos fazer uma oração para terminar o nosso trabalho. Os irmãos querem tomar direção, irmão? Se alguém fazer mais alguma coisa? Fique à vontade. Amém.